Muito bom dia a todos e a todas. Bem, minhas primeiras palavras são sempre de agradecimento. Quero agradecer à Emerge pelo convite de estar aqui uma vez mais e manifestar já nesse primeiro momento a minha imensa satisfação em participar dessa luta, em saber a partida que nós não estamos sós, certo? E quero pedir ao desembargador Caetano permissão para fazer um agradecimento especial ao amigo Décio. Ao professor doutor, agora o professor doutor, amigo Décio, quero pedir a permissão para mencionar a nossa relação de amizade e a minha mais profunda admiração pela sua forma de ser, pela sua capacidade de disseminar conhecimento, de agregar pessoas, de contagiar todos os que o cercam com esse vírus do conhecimento e da persecução, sempre de um aprimoramento do saber, sem perder de vista o outro. Este outro que para tantos de nós, hoje em dia, porque estamos todos envolvidos no mesmo universo, esse outro que é alguém muito distante e que, como regra, não toma nenhuma importância para o eu, a não ser, é claro, a partir do momento em que ele possa servir às demandas desse eu. O professor Décio, nesse ponto de vista, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que planta incessantemente, que, portanto, colhe e, principalmente, compartilha. E, dessa maneira, faz vicejar sonhos, realiza sonhos dele e nossos, para ele, para nós e para todo o universo. Parabéns, amigo Décio. Eu tenho muito orgulho de lhe chamar assim, de amigo. Prosseguindo. Dos meus cumprimentos, cumprimento a mesa, manifesto, professora André, uma imensa satisfação em estar aqui ladeada pela professora doutora Patrícia, uma companheira de grandes balbúrdias. Vocês podem estar seguros. Temos feito algumas balbúrdias mundo afora. E quero agradecer também a presença de todos, todas e cada um de vocês. Porque eu tenho a compreensão de que nesse momento eu não estou aqui para ensinar nada. Nós estamos aqui todos para aprendermos juntos. E muito provavelmente o nosso mais importante aprendizado, ele não vai estar situado numa zona técnica. Ele vai estar situado numa zona propriamente dita humana. Eu espero que todos nós saímos daqui hoje um pouco menos desumanizados do que do que insistem em nos fazer nos últimos tempos. E para isso as letras, inclusive poetizadas, servem muito bem. Essa semana mesmo eu já dei esse conselho a um amigo que se dizia adoecido. Eu disse, leia poesia. Leia poesia, que é uma coisa que limpa a alma da gente. Bem, eu fui convidada a falar a fazer uma fala dentro desse evento, que é um marco comemorativo da publicação desse livro, que foi gestado aqui mesmo, nessa mesa, a partir dessa inquietude de Décio, que faz com que as coisas aconteçam, com que a gente acabe se juntando e realizando as coisas. Quero movimentar a minha fala ao redor do eixo do evento, que se denomina Educação e Direito, Diálogos Possíveis, certo? Vou fazer isso. Nesse momento quero demarcar a minha posição de fala. A professora Andrea mencionou que eu sou doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, sou também mestre de Ciências Jurídicas e sou juíza do trabalho. Mas nesse momento eu não vou falar a vocês como magistrada, embora a minha condição de magistrada e a minha experiência como magistrada do trabalho influencie, seguramente vai seguir influenciando fortemente as minhas eleições de pesquisa. Nesse momento eu estou aqui como professora, estou aqui como investigadora, e é importante para vocês, é importante para mim demarcar minha posição de fala, porque como magistrada eu opero com algumas compressões da minha liberdade de expressão que se descomprimem à vista da liberdade de cátedra de que eu me imbuo quando falo como professora e como investigadora. Nesse momento a minha posição de fala é de professora e de investigadora. Dentro do que é a área de minha investigação, direitos humanos e trabalho,
conexionando-se com o tema do Congresso, eu quero trazer algumas pontuações sobre esses pontos de contato que existem entre a educação e o trabalho, entre o direito à educação e ao trabalho. E esses diálogos entre a educação e o direito, eles não só são possíveis, mas são necessários, como já pontuou a professora Andréa. Eles são necessários, eles são imprescindíveis. Mais que necessários, eles são imprescindíveis. Num primeiro momento, o que eu tenho para trazer para vocês é, primeiro, começar demarcando onde a educação e o trabalho, dentro do domínio do direito, se encontram. E a gente vai encontrá-los lá no artigo 6º da Constituição, quando estipula os direitos sociais. É o principal dispositivo que fala de direitos sociais. A teoria geral dos direitos sociais está ali e diz quais são os direitos sociais que a nossa Constituição nos garante. Dentre eles está tanto o trabalho quanto a educação. E já ali eles se encontram. Mas eles, antes de se encontrarem na Constituição, porque a Constituição é um contrato e ela reflete o que a gente encontra na sociedade, eles já se encontram aqui no plano da realidade. E quando a gente pensa em trabalho e educação, o primeiro que vem à tona, a partida, é que trabalho e educação se encontram em dois típicos contratos que nós encontramos na legislação trabalhista, um na CLT e outro na legislação esparsa, que é o contrato, respectivamente, de aprendizagem e o contrato de estágio. Tanto no contrato de aprendizagem como de estágio, que são contratos para formação educacional do trabalhador, nestes contratos, meu bom dia ao professor Dr. Cássio Chay, acabou de chegar. Por favor, se sente aqui, na primeira fila, o apresentador do nosso livro. Imensa responsabilidade, né? Chancelar tudo isso que a gente escreve. Pois bem, esses dois contratos, eles prevêem a utilização do trabalho como um mecanismo de educação. Nesses dois contratos, o trabalho não surge com a finalidade de produzir bens materiais propriamente ditos. Ele não tem ali uma finalidade econômica. Ele surge como uma ferramenta da educação. E é uma tendência muito forte de a gente se prender aí e se esquecer de que há outros momentos que são sumamente importantes em matéria de direitos humanos em que a educação entra em contato com o trabalho. No que diz respeito à nossa Constituição, nós vamos ver isso lá no artigo 7º, inciso 13, quando se estipula a idade mínima para ingresso no mundo do trabalho, idade mínima para trabalhar. Veja bem, ali naquele dispositivo que está repetido tanto no ECA quanto na CLT, ipsis literis, a dicção é a mesma. O que é que nós temos? Que é proibido o trabalho a menores de 18 anos, trabalho insalubre, perigoso e noturno aos menores de 18 anos e qualquer modalidade de trabalho aos menores de 14 anos, de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, não de estagiário, só de aprendiz, que é uma modalidade de contrato específica que está na CLT, a partir dos 14 anos. Ao redor dessas normas de estipulação de idade mínima para o trabalho, que existem na nossa Constituição, estão catalogadas como um direito fundamental na nossa Constituição, e sublinho agora a expressão direito fundamental, né, nós vamos compreender que essa norma, sendo um direito fundamental, ela é a consolidação na nossa Constituição de uma posição jurídica que em normas internacionais, várias normas internacionais, já foram reconhecidas como uma matéria de direitos humanos. Então, quando a nossa Constituição diz é proibido o trabalho de crianças, a menores de qualquer forma de trabalho, a menores de 16 anos, nós estamos tratando de um direito fundamental, portanto, um direito humano, certo? Na condição de direito humano, especialmente de direito fundamental, essa posição jurídica que está consagrada nessa norma, ela é titular de um sistema reforçado de garantias que dizem respeito tanto à possibilidade de acesso ao poder judiciário, quanto à proibição de que haja uma compressão desse direito, de que haja um retrocesso desse direito, quanto à possibilidade da utilização de mecanismos garantias outras, como a vinculação de entidades públicas e privadas, ninguém pode decidir que não vai aplicar essa norma, como a impossibilidade de haver o retrocesso, utilização do poder judiciário, vinculação de entidades públicas e privadas e possibilidade de acionamento do Ministério Público com relação
relação a isso. Essa norma que estabelece idade mínima para o trabalho, ela é tomada, sim, nacionalmente. Internacionalmente, é ao redor dessas normas que estabelecem limites mínimos para o ingresso no mundo do trabalho, que gravita toda a política da Organização Internacional do Trabalho em matéria de combate e erradicação do trabalho infantil. Então, mais uma vez, eu repito uma frase que já disse aqui, nós não estamos sós nisso, nós não inventamos isso do nada, certo? Bem, a partir desse momento, o que é que nós temos? Por que proteger essa norma? Por que proteger esses sujeitos de direito? Porque isso representa, em última instância, garantir-lhes o direito ao trabalho. Ora, como é que eu garanto o direito ao trabalho se eu estou proibindo o trabalho? Porque o direito ao trabalho deve ser compreendido numa perspectiva mediata e imediata. Eu comprimo o acesso dessa criança e desse adolescente ao mundo do trabalho agora para garantir a ele uma formação educacional, uma formação profissional que lhe viabilize na idade adulta o ingresso no mundo do trabalho, experimentando promoção social. Isso não tem segredo nenhum. E há pessoas que insistem em não compreender isso. Participei de um evento no TST que tinha um colega do TRT do Paraná que dizia assim: eu estou aqui, eu não estou convencido de que isso faz sentido. Eu estou aqui para que vocês me convençam. Me convençam de que faz sentido você proibir criança trabalhar. E ele tinha mencionado que a mãe dele, que o filho da manicure da mãe estava muito feliz porque estava começando a trabalhar aos 14 anos. Aí eu disse, eu vou lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta íntima. Você responde se você quiser, por favor. Não quero ser invasiva. Com que idade você começou a trabalhar? Ele, mas eu... reticência. Eu disse, mas você? O que tem em você? Quer dizer, a mãe dele defendia o trabalho do filho da manicure, mas o dela não, né? Tudo isso para mencionar para vocês o quanto todos nós sabemos muito bem quais são os prejuízos que causam uma criança e um adolescente ingressar no mundo do trabalho precocemente. Tanto como para não permitirmos que os nossos filhos façam isso quando não seja absolutamente necessário. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que tem prejuízo fisiológico, nós sabemos que tem prejuízo à saúde, que tem prejuízo à segurança, que tem prejuízo em algumas atividades à formação moral, tem prejuízo à formação educacional, vocês são educadores e sabem disso melhor do que eu, evasão escolar, baixo rendimento escolar, tem prejuízo psicológico, e o prejuízo psicológico está relacionado intimamente com um dos motivos que levam os empregadores a quererem utilizar a mão de obra de crianças e de adolescentes em detrimento da mão de obra adulta. A fácil submissão dessas pessoas a padrões disciplinares rigorosos, porque confunde a autoridade do patrão quando o pai bagunça tudo na cabeça dessas crianças e desses adolescentes. Faço essas pontuações para vocês, para que vocês possam, o professor André já me disse aqui que eu só tenho 8 minutos, certo? Para que vocês possam compreender a importância de a gente encampar essa luta, da gente compreender que nós precisamos deixar de defender a utilização de trabalho de crianças e adolescentes. Nós precisamos parar de encorajar isso. Nós precisamos compreender a luta contra isso como uma luta que está na zona de interseção da luta pela educação e da luta pelos direitos trabalhistas. Porque isso tem a ver com esses dois eixos de luta. Isso tem a ver com esses dois eixos de luta. Eu queria pedir um tempinho só para eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu participei de um congresso no TST, por acaso, 2012, outubro de 2012, em que estava presente o Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, certo? E ele narrava a seguinte situação. Ele estava numa ação concreta de resgate de trabalho escravo, e eles resgataram a família inteira. Os pais tinham sido aprisionados, conheceram-se em cativeiro e reproduziram-se em cativeiro. E uma das crianças veio no carro com ele, essa menina de 6 anos. Aos 6 anos de idade, ela só tinha experimentado 2 alimentos na vida: batata e cebola. Ela só tinha comido na vida inteira batatas e cebolas. Durante o trajeto, ela estava no carro dele, ele ofereceu uma banana para ela comer. E ela não conhecia a banana. E quando ela experimentou a banana e sentiu o sabor da banana, ele disse que ela pegou na túnica dele com força, com raiva,
no que ele percebeu o traço de humanidade, né? Porque a raiva é uma emoção humana, segurou com força e disse: por que vocês não vieram antes? E aí eu quero fazer essa pergunta, assim, acho que ela é uma pergunta muito importante para a gente fazer, não para eu fazer para vocês, mas para cada um de nós fazer para nós próprios. Por que nós não vamos? Por que nós ainda não fomos? Por que nós estamos nesse estado de letargia? Para finalizar, professora Andréa, eu quero deixar uma mensagem para vocês, justamente nesse tempo de política de terra arrasada, em que as palavras educação e trabalho estão sendo banidas de nossa vida. Todos os caminhos da gente são resvalosos, mas também não cair não é tão ruim. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. Esquenta, esfria, aperta, afrouxa, aquieta e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Muito obrigada.